Ok. Nós vamos dar, então, início à nossa reunião nesta noite. É com muita alegria que a gente tem a oportunidade de estar juntos, estudando um pouquinho da palavra de Deus, buscando a presença de Deus, para que Ele nos sustente e nos guarde, nos oriente em todo o nosso procedimento, em todo o nosso viver, né? Então, nós vamos, neste momento, nos dirigir a Deus em oração. Eu pedi para a Monique nos dirigir a Deus em oração, Monique, para a gente iniciar a nossa reunião. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nesse momento, Senhor, eu te agradeço por todas as bênçãos que o Senhor nos dá, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela nossa irmã Débora, Senhor, que completa mais um ano de vida, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando a tua serva tão dedicada, Senhor, no trabalho. Ó Pai querido, eu também te agradeço aí pela vida do Ravi, pela vida do Davi, das famílias, que estamos muito felizes, ó Pai, com a chegada desses bebês. Que o Senhor dê sabedoria, Senhor, que eles possam criar essas crianças nos teus santos e retos caminhos, Senhor. Eu te peço agora pelo estudo que nós teremos, abençoe o nosso pastor e os irmãos que estão aqui presentes, ó Pai. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo 141. Salmo 141. Salmo de Davi também. Uma oração feita por Davi, que nos é registrada no livro dos Salmos, o Salmo 141. Salmo 141, que nos diz assim: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em acudir-me. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam a maldade. Os seus juízes serão precipitados penha abaixo, mas ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra, pois em ti, Senhor, Deus, estão fitos os meus olhos. Em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Então, aqui Davi faz um contraste entre a vida daquele que teme a Deus e aquele que é iníquo, que não atenta para a vontade de Deus. E aqui, no finalzinho do versículo 5, Davi vai dizer: continuarei a orar enquanto os perversos praticam a maldade. Então, à medida que aqueles que não temem a Deus desandam na prática do mal, Davi prostra-se diante de Deus em oração. E ele diz: eu mesmo sofrendo o que sofro por causa da maldade destes homens maus, eu ainda vou continuar. E lá no versículo de número 8, ele vai dizer: em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma.
E é essa mesma atitude que nós devemos ter diante do Senhor. Como cristãos, como homens e mulheres que temem a Deus, devemos colocar toda a nossa confiança nele, buscá-lo continuamente em oração, para que nós possamos nos sustentar diante da maldade e da iniquidade que prevalece no mundo. Nós precisamos caminhar na presença do nosso Deus em santidade e consagração. Graças a Deus, porque Ele nos dá essa oportunidade de poder buscá-lo, de poder derramar diante dele o nosso coração, as nossas inquietações, e nós temos visto as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas, e há muito que agradecer. E justamente por Deus já nos responder muitas e muitas vezes, nós devemos continuar como Davi, em oração, buscando a Ele e lançando toda a nossa vida aos seus cuidados. Nós vamos então ter o nosso momento de oração, de intercessão, de clamor, de gratidão. Se alguém tiver algum motivo de oração, o momento é oportuno, né? Agradecemos a Deus pela vida da nossa irmã Débora, né, que está completando um ano mais de vida, esse motivo de alegria. Se alguém mais tem algum pedido a fazer, o momento é oportuno. Vamos orar pela pela irmã, pela dona Marlene, a esposa do nosso irmão Nilson. Eles têm passado momentos muito difíceis. O Alex, o filho do seu Nilson, teve Covid, esteve internado, passou muito mal. E agora, dona Marlene, a mãe dele, está internada com Covid e o estado dela é bem grave. Ele me mandou uma mensagem agora há pouco, dizendo que hoje ela respondeu um pouquinho melhor, mas 50% do pulmão já está tomado por causa da Covid, e para piorar a situação, o rim dela parou de funcionar, de maneira que ela está fazendo diálise também, né? Então, mas ele diz ainda há esperança, porque o médico diz que ela está reagindo positivamente, ela está sedada, entubada, e se continuar esse quadro de melhora, talvez amanhã a sedação diminua. Não? Mas a situação dela é bem grave, a situação por causa da idade, das dificuldades, das outras enfermidades que existem, né? Então, vamos orar. E o nosso irmão Nilson, né, continua em casa, graças a Deus não pegou Covid, né, mas praticamente agora está mais na cama do que outra situação, né? Então é bem triste a situação ali de toda a família. E a sogra do Alex também está internada, né? Não passou bem também. Não é Covid, mas não tem passado muito bem. Então é uma família que carece muito das nossas orações, né? Agradecer pela Janaína, pastor, porque eu falei com ela hoje e ela está bem. Termina a quarentena dela lá, né? O repouso, não sei, termina no sábado. Certo. Ela disse que ficou bem ruimzinha mesmo, mas que já está tudo bem, graças a Deus. Que sábado ela já está liberada já. Tá? Bom. Continuar intercedendo pelo Davi, pastor, porque hoje eu ainda não falei com o Renato, né? Eles estão lá no hospital ainda, esperando liberação de alta. E o Davi hoje parece que teve um probleminha na respiração. Aí colocaram sonda nele de novo, sonda de alimentação. É o que eu sei por enquanto. Certo. Certo. Vamos continuar intercedendo pelo Davi, né? Ele seja vitorioso aí nessa luta aí. Ele cresça mesmo para a glória do nosso Deus. Isso, se for da vontade de Deus, né? Bom, Jorge? Por gentileza, continua orando por Adis, tá? Obrigado. Vamos continuar orando pelo nosso Mandice também, que a luta ali é grande, né, seu Jorge? A luta é grande, mas Jesus é maior. É verdade. Verdade. Pastor. Fala, Wilton.
Eu peço que os irmãos estejam orando por mim também, né? Por mim nessas estradas, entendeu? Vamos estar Que Deus orando esteja me também. guardando todos os dias, né? Certo. E pela minha família. Ok. A família do Wilton. Mais algum pedido? Então vamos ter 2 orações intercessórias, clamando, colocando diante de Deus os nossos pedidos. Pedir para a nossa irmã André e depois a nossa irmã Regina estarem intercedendo neste momento. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede e pela oportunidade, Senhor, que temos de falar contigo, Senhor, agora aqui em oração. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado, Senhor. O aniversário da minha irmã, o nascimento do Ravi, do Davi. Bênçãos, Senhor, que o Senhor tem derramado sobre nós, mesmo sem merecermos, Senhor. Agora, Senhor, queremos te pedir que o Senhor esteja com esses irmãos que tanto têm necessitado de ti, Senhor. O irmão Nilson, Senhor, sua esposa, que o Senhor esteja, Senhor, com ele, Senhor, com a dona Marlene, fazendo com que ela possa melhorar, se assim for da tua vontade, Senhor. Te peço também que o Senhor esteja com a irmã Dirce, fazendo com que ela também possa melhorar, Senhor, e que ela possa cada vez mais, Senhor, se sentir bem. Te peço também pelo Nilson, Senhor, pelo Wilton, que viaja, Senhor, por essas estradas, que o Senhor esteja acompanhando sempre ele, Senhor, guardando e protegendo, Senhor. Te pedimos ainda pelo Davi, que está com um probleminha ainda, Senhor, mas que o Senhor esteja acompanhando ele, fazendo com que ele possa ganhar peso, Senhor, para que logo ele esteja em casa com seus pais, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos, Senhor, a tua bênção para este culto, para que a palavra que o pastor vai trazer para a gente seja para edificar as nossas vidas e que a gente possa, Senhor, aplicar no nosso dia a dia. Te agradecemos, Senhor, porque podemos, Senhor, levar os nossos pedidos, Senhor, até o seu trono de graça. Sabemos que o Senhor está sempre olhando, Senhor, para nós, o Senhor se sensibiliza, Senhor, com aquilo que a gente sente e o Senhor se compadece de nós, Senhor, e te agradecemos por isso. Quero pedir perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida e de saúde na tua presença. Obrigada, Senhor, por estarmos reunidos, Senhor, para aprender a tua santa e bendita palavra e nos ensina, Senhor, a colocar em prática no nosso dia a dia, Pai. Nesse momento eu quero agradecer, Senhor, pelos nossos bebês, Senhor, que graças a Ti nasceram, Senhor, bem, correu tudo bem com suas mães e até aqui o Senhor tem cuidado, Pai. Obrigada pelo Ravi já estar em casa e peço também pelo Davi, Senhor, que logo, logo, Senhor, ele esteja em casa com seus familiares e que seja uma bênção, Senhor, para completar a alegria de toda a família, Pai. Quero pedir também, Senhor, pelo nosso irmão Wilton, por todos os caminhoneiros, Senhor, que ficam nessas estradas perigosas, Senhor, mas nós sabemos o quanto eles são importantes, Senhor, para nós, para que os alimentos cheguem até as nossas mesas, Senhor. Cuida de cada um deles, livrando eles de todo perigo, de todo mal, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado do teu povo. Sabemos, Senhor, que são dias difíceis, temos passado por tribulações, por preocupações, mas o Senhor tem cuidado do teu povo, Pai. Clama a Ti pela vida, pela família do irmão Nilson. O Senhor esteja com ele, Pai. Que o Senhor não permita que ele venha contrair essa doença, Senhor. E tem misericórdia da dona Marlene, Senhor, que se encontra enferma com essa doença Covid. A gente sabe que as pessoas ficam tão debilitadas, mas o Senhor, a sua infinita misericórdia, se for da tua vontade, do teu querer, ela vai passar por isso e logo, logo estará glorificando o nome do Senhor, Pai de amor. Muito obrigada pela vida do Alex, que já se recuperou. Obrigada pela vida da Janaína também, que já se encontra melhor. Obrigada pela vida da Dayana também,
melhor. Pai, nós temos que agradecer, porque são bênçãos. Nós sabemos que tudo muito difícil, mas o Senhor não nos desampara. Muito obrigada, porque o Senhor tem cuidado, Pai. Abençoa o reverendo Walter, a sua família, os meninos. Cuida da família deles, Pai. E nos abençoa para que nós possamos aprender a tua santa e bendita palavra e colocar em prática, Pai. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. 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 De fato, nós possamos continuamente estar atentos, vigilantes em oração. A Bíblia fala, né? Vigiai e orai, né? E nós precisamos estar atentos. Se nós não estamos vivendo ainda a tribulação, mas há muitos sinais que apontam para a vida do Senhor Jesus Cristo, né? A gente tem visto aí muitas coisas ocorrendo nesses dias que nos servem de alertas para que a gente possa estar sempre vigilantes em oração, buscando a presença de Deus em comunhão, para que nós possamos estar preparados para nos encontrar com Cristo Jesus, né? Irmãos, vamos passar ao nosso estudo. Nós estamos estudando no Evangelho de Mateus, estudos no Sermão do Monte. Essa é a nossa meditação. Semana passada, nós, por falha técnica aqui da nossa internet, nós interrompemos a nossa meditação no meio e hoje nós vamos dar continuidade. Ainda bem que eu consegui fazer pelo menos a primeira parte do estudo, né? E a gente vai recapitular algumas coisas que eu falei a semana passada, muito rapidamente, terminar e emendar com a outra bem-aventurança. Então, hoje, nós vamos meditar lá em Mateus capítulo 5, versículos 6 e o versículo 7. Então, hoje, nós terminamos aqueles que têm fome e sede de justiça, uma outra bem-aventurança, e depois nós vamos estudar a respeito dos misericordiosos. Então, Mateus capítulo 5, versículos 6 e 7, que nos diz assim: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, nós vamos orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra. E a Tua Palavra, ó Deus, possa falar profundamente aos nossos corações, instruindo-nos no caminho que nós devemos andar, para a honra e glória do Teu nome. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós jamais devemos esquecer que nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus Cristo, Ele, o nosso Senhor, Ele está aqui retratando, delineando o cristão. Isto é, Ele vai fazer uma demonstração das qualidades que são inerentes ou que pertencem ao caráter do cristão. Por isso é que quando nós estudamos esta bem-aventurança, elas nos são um desafio perscrutador, sem dúvida nenhuma. Nós vamos verificar que ela pode revelar-nos, quando nós avaliamos a nossa vida com aquilo que Jesus está nos dizendo, nós podemos compreender tudo aquilo que diz respeito a quem nós somos e diz respeito àquilo que nós cremos. Então, nesse aspecto, ela é desafiadora estudar estas bem-aventuranças. Então, quando nós estudamos as bem-aventuranças, é como se nós estivéssemos nos colocando diante do espelho para que a Bíblia, este sermão, essa mensagem de Jesus nos mostre aquilo que nós somos e nos mostre aquilo que nós deveríamos ser também à luz da sua vontade, para que nós possamos viver dentro daquilo que Deus estabeleceu para nós, dentro de um modelo padrão
para o cristão que Deus delineia ou nos apresenta na sua palavra. A verdade cristã é que, antes que nós façamos alguma coisa para a honra e glória de Deus, antes que nós realizemos qualquer atividade, nós precisamos ser. Então, antes de fazer, nós devemos ser. E é isso que Jesus está dizendo aqui nestas bem-aventuranças. Então, nós podemos dizer que ser cristão ou ser um crente em Cristo Jesus é possuir um determinado caráter, é ser um determinado tipo de pessoa. E aqui a gente precisa entender que Jesus ele não está ensinando e nem mesmo está dizendo que se eu for humilde, que se eu for manso, de que se eu for justo, se eu for misericordioso, etc., eu vou me tornar um cristão. Né? Não é isso. Ele vai dizer que, por ser um cristão, por ser alguém transformado pelo poder de Deus, eu preciso evidenciar na minha vida, no meu caráter, as qualidades que são próprias de alguém que foi transformado. E aí eu preciso ser manso, eu preciso ser humilde, eu preciso ser misericordioso, eu preciso evidenciar estas verdades. Então, é por isso que eu digo que as bem-aventuranças, elas não são perscrutadoras, desafiadoras. Elas nos ensinam que, ao vivermos a nossa vida diária, o tempo todo estaremos proclamando exatamente aquilo que nós somos. Né? Então, nós devemos demonstrar com atitudes a transformação que Deus tem operado em nossas vidas. Então, a gente tem que sempre avaliar a nossa vida. Uma das qualidades que nós começamos da semana passada é a questão do cristão tornar-se justo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, nós dizíamos na semana passada que esta justificação, o tornar-se justo aqui, mencionado por Jesus, não tem nada a ver com a nossa justificação, que é um aspecto legal da nossa salvação. Quando, por meio de Cristo, pela obra que ele realizou, ao encarnar-se, ao assumir a nossa humanidade, ao morrer a nossa morte e ressuscitar, é através desta obra que nós somos declarados justos. Mas, ao mesmo tempo que nós recebemos esta justificação, nós devemos nos tornar justos. Então, a ideia é de que nós somos santos, declarados santos, e, ao mesmo tempo que nós somos santos, nós entramos num processo de santificação, de aprimoramento, de aperfeiçoamento na presença do nosso Deus. Então, o Dr. Martyn Lloyd-Jones nos diz que esse termo, a ideia de justiça, aqui, ele vai dizer, abre aspas, o anelo pela justiça, a atitude de que tem fome e sede de justiça, em última análise, aponta para o desejo de receber a libertação do pecado em todas as suas formas e suas manifestações. Então, a partir disso que ele nos diz, ele nos lembra algo importante e que nós dividimos em dois aspectos. O primeiro destes aspectos nós falamos na semana passada, que tornar-se justo ou ter sede e fome pela justiça nesta bem-aventurança tem a ver com o anelo de ser livre da presença e da influência do pecado, porque o pecado nos separa de Deus. Então, o cristão que foi transformado pela graça de Deus é aquele que deseja definitivamente estar livre da influência do pecado. Né?
Nós, pela obra de Cristo, nós fomos libertos do poder do pecado. Antes, nós não podíamos dizer não ao pecado, porque ele era o Senhor das nossas vidas. Nós servíamos ao pecado. Mas Cristo nos comprou para servirmos a Deus, de forma que agora eu posso resistir ao pecado e dizer não. Mas ainda eu não estou liberto da presença do pecado, de maneira que o pecado ele nos assedia diariamente, tentando nos tragar, tentando fazer com que nós vivamos uma vida que é contrária à nova natureza que alcançamos em Cristo. Então, ter fome e sede de justiça é anelar pela libertação desta influência do pecado. Mas a ideia ela vai mais além. Traz também um segundo desejo, que é um desejo de viver de forma santa, de demonstrar uma consagração contínua a Deus. Esse é o anelo do cristão. Então, ele quer se afastar de vez do pecado, porque ele sabe que o pecado nos separa de Deus, e, ao mesmo tempo, ele procura, ele busca desenvolver de forma positiva uma vida de santidade. Portanto, o homem que tem fome e sede de justiça é aquele que quer exibir do seu caráter, na sua vida, o fruto do Espírito em cada uma das suas ações e na totalidade da sua vida. É ser descrito e ser compreendido e ser visto como um novo homem em Cristo Jesus. E para isto, essa consagração, essa necessidade de santidade, nos leva a algumas atitudes. A primeira destas atitudes, nós encontramos lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, quando Paulo vai dizer, e depois ele vai repetir essa mesma ideia lá em Gálatas capítulo 5, mas nós vamos ler só Colossenses 3:5. Colossenses 3:5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então, o primeiro passo nessa vida de consagração, nessa busca de santidade, nós devemos fazer com que a nossa velha natureza morra definitivamente. Então, aqui a ideia é que nós, como cristãos, fomos crucificados com Cristo. E nós sabemos que a morte de cruz é uma morte lenta. E quando a Bíblia nos diz que nós devemos fazer morrer a nossa velha natureza, é que nós devemos fazer todos os esforços necessários para que o velho homem continue crucificado até que ele morra definitivamente. Então, o nosso velho homem, ele precisa continuar pregado lá na cruz, a fim de que nós não vivamos para nós mesmos, mas para Cristo. E como é que nós fazemos isso? De uma forma muito prática. Primeiro, nós precisamos fazer com que aquilo que alimenta a velha natureza seja destruído. Ou seja, a fonte de alimentação que sustém uma vida pecaminosa, a velha natureza, o velho homem, deve ser eliminada. E essa é a primeira atitude a ser tomada na crucificação da carne. Nós devemos privar a natureza de tudo aquilo que possa sustentá-la. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 13, versículo de número 14, ele diz assim, Romanos 13, 14, mas revestimos do Senhor Jesus Cristo, nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências,
Ou seja, Paulo vai, olha, você não pode dispor nada para alimentar o velho homem, né? Então, nós precisamos fazer com que esta natureza ela tenha a sua fonte interrompida de maneira que nós possamos nos dedicar e consagrar a Deus. Isso envolve o afastamento das paixões, né? É interessante que nós não podemos fugir do diabo e nem fugir do mundo, mas nós podemos fugir das paixões da carne. Paulo, quando escreve a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 6, versículo 11, ele vai nos dizer assim: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Né? Que coisas que ele se refere? Ele vai falando das coisas, das paixões da natureza humana, das concupiscências, das tentações que nós, seres humanos, estamos tentados. Então, a gente precisa, como cristão, avaliar aquilo que alimenta a nossa natureza pecaminosa, para que a gente possa eliminar essas coisas. E isso envolve, consequentemente, o que é que a gente tem lido, o que é que a gente tem assistido. Infelizmente, hoje tem sido muito difícil, porque você vai assistir um filme na televisão, uma novela, ou qualquer programação, até os desenhos infantis hoje trazem coisas que alimentam a velha natureza. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Cuidado com aquilo que a gente assiste. Né? Tem sido difícil, né? Mas a gente tem que, às vezes, saber, olha, isso daqui não está me edificando, então eu deixo de assistir. Né? Outro dia nós estávamos assistindo uma série, mas a série que nós estávamos ficando com um clima meio pesado. Não, isso daqui não é para nós, cristãos. Então, corta, paramos. Isso aí não vai edificar em nada. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, meus irmãos, porque o desejo do cristão é ter fome e sede de justiça, de uma vida consagrada, dedicada a Deus. Então, Paulo vai dizer, olha, foge destas coisas, mas nós precisamos seguir o quê? A piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. O reverendo Billy Graham, no seu livro a respeito do Espírito Santo, ele diz uma coisa interessante, ele diz assim: à medida que nós lemos e meditamos na Bíblia, o Espírito Santo que inspirou a Bíblia, como nós sabemos, vai nos convencendo dos pecados que precisam ser erradicados e nos dirige ao padrão de vida que Deus requer para nós. Sem a palavra de Deus, não pode haver crescimento espiritual duradouro e nem produção dos frutos em nossa vida. Então, à medida que nós nos aproximamos da palavra e dela nos alimentamos, o pecado se afasta de nós. Mas à medida que nós nos distanciamos da palavra de Deus, deixamos de ler, deixamos de meditar, deixamos de compreender a vontade de Deus, o pecado vai tomar conta das nossas vidas. Então, como cristãos, nós precisamos ter este cuidado. Então, é necessário não só fazer morrer a nossa velha natureza através dessas atitudes, mas é preciso fazer aquilo que Paulo diz em Filipenses 2:12, que é desenvolver a nossa salvação. Né? Então, não basta a gente, vou usar aqui uma figura aqui, não basta a gente expulsar o demônio. Né? A gente tem que fazer com que algo preencha o vazio que foi deixado. E na vida cristã, em termos de santidade, é isso também. À medida que nós nos tornamos um novo homem, nós precisamos desenvolver esta vida que caracteriza um novo homem através de uma vida de consagração, do exercício da piedade, com oração, com o entendimento da palavra, com a compreensão
daquilo que Deus espera de cada um de nós. Então, a ideia básica daqueles que têm fome e sede de justiça é que eles querem ser livres definitivamente da presença do pecado e, ao mesmo tempo, procuram desenvolver uma vida de consagração a Deus, em obediência a Deus. Mas Jesus continua, e lá no versículo 7 ele vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, a pergunta que nos cabe aqui é: nós somos misericordiosos? Jesus nos diz que o verdadeiro cristão, aquele que foi regenerado, transformado por Deus, ele o é. Então, o que é que significa ser misericordioso? O que isto quer dizer? O que é ser misericordioso? O reverendo John Stott, no seu livro a respeito do Sermão do Monte, ele vai definir misericórdia como compaixão pelas pessoas que passam necessidade. É assim que ele define. Ser misericordioso é ter compaixão por aqueles que passam por necessidade. Quando nós vamos para o novo dicionário da Bíblia, nós vamos verificar que a definição apresentada ali, naquele dicionário, amplia um pouquinho essa definição apresentada pelo reverendo John Stott. Ele vai dizer lá que é compaixão para com alguém que sofre necessidade ou está em angústia desesperada ou que está em dívida e não pode solicitar tratamento favorável. Então, aqui a ideia amplia-se um pouquinho, né? É a ideia de alguém que tem necessidade e que, diante da necessidade, ela não tem nenhuma condição de mudar toda aquela circunstância. Talvez a melhor compreensão que nós possamos desenvolver deste conceito seja pela narrativa das Escrituras, que é a parábola do bom samaritano. Jesus conta esta parábola daquele homem que foi assaltado e largado ali ao chão. E muitos observaram aquele homem caído, ferido ali, tiveram compaixão, tiveram dó daquele homem caído, mas somente o bom samaritano foi capaz de acudi-lo, cuidando das suas feridas, levando-o para um lugar seguro. E é exatamente isto que é ser misericordioso. Está envolvido não só a compaixão, a dó pela qual aquele indivíduo está passando, mas um profundo desejo que impulsiona a ação, visando aliviar o sofrimento, a aflição em que o outro se encontra. É isso que é ser misericordioso. Agora, o exemplo maior de todos para evidenciar a misericórdia foi o fato de Jesus ter sido enviado pelo próprio Deus. O Filho de Deus, do Deus eterno, que é enviado ao mundo, a homens pecadores como eu e você, porque Deus, ele é misericordioso. Porque ele é misericordioso. Deus olhou para nós com compaixão, entendeu a condição em que nós nos encontrávamos, compreendeu que nesta condição nós não tínhamos jeito de mudar esta situação a não ser de uma intervenção externa. E ele envia o Senhor Jesus Cristo. E eu creio que nós vivemos uma época que é possível em que nós possamos exercer essa misericórdia, principalmente para aqueles que estão sofrendo de uma maneira geral. Então, como é que nós podemos ser misericordiosos? Primeira coisa que nós devemos lembrar é que nós não podemos ser misericordiosos sem antes termos recebido misericórdia. Por isso que essa atitude
de misericórdia só é possível para quem já nasceu de novo. A misericórdia, ela só é exercida pelo cristão. Ainda que os homens ímpios possam demonstrar atos de bondade, mas aos olhos de Deus só é misericordioso quem é, ou quem provou de fato a misericórdia de Deus. Da minha pergunta, assim, não entraria como boas obras. As boas obras são só realizadas pelos cristãos. Fora do cristianismo não existe boas obras, essa é a grande verdade. Às vezes as pessoas ficam ofendidas com isso, mas é a pura verdade. Porque o verdadeiro cristão, ele tem consciência de que ele é devedor à misericórdia de Deus e sabe que foi somente por causa da gratuita graça de Deus é que ele foi salvo. De maneira que agora ele age com base nisso, né? Nós não podemos permitir que qualquer sentimento de orgulho pessoal, nem mesmo permitir que haja um espírito vingativo para com os outros, mesmo quando houver coisas indignas ou injustas da parte de outros. Nós precisamos evidenciar. E a vida, ela nos oferece muitas oportunidades para levar ou exercer a misericórdia. E a melhor maneira de nós exercermos a misericórdia é pregando a mensagem de Cristo, falando do amor de Deus, da compaixão, né? E hoje eu conversava com a Regina e a gente falava exatamente disso, dessa oportunidade que a pandemia nos dá de levar uma mensagem de esperança e de salvação a esses que estão numa situação miserável, né? Essa é a verdade. Aquele que está sem Cristo neste mundo é um miserável. E nós precisamos exercer misericórdia para com estes, né? Então, nós precisamos ficar dispostos às oportunidades que se nos abrem, né? Abriu a porta para que a gente possa exercer misericórdia, a gente entra e exerce, e ter um coração disposto, porque às vezes a oportunidade vem, mas o coração não está disposto a exercer misericórdia. A gente às vezes tem a oportunidade de fazer o bem e não faz. Essa é a grande verdade. E a gente tem que estar atento em relação a isso. E a promessa que Deus nos faz é maravilhosa, porque ele diz que aqueles que exercem misericórdia vão alcançar o quê? Mais misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão da parte de Deus misericórdia. Quando nós exercemos misericórdia para com os outros, nós não devemos esperar misericórdia apenas das pessoas. O ensino de Jesus é que nós devemos fazer o bem a elas sem esperar nada em troca. Mas certamente Deus não nos deixará de mãos vazias. Olha que Deus maravilhoso que a gente tem. Ele não precisa fazer isto, mas ele faz. Ele nos salva e ainda que nós façamos aquilo que nós devemos fazer, que é a nossa responsabilidade enquanto cristãos, ele ainda assim nos presenteia com bênçãos, com dádivas, com mais misericórdia. Nós receberemos de Cristo misericórdia. Nós recebemos dele a misericórdia, nós demonstramos a misericórdia que dele recebemos e recebemos mais misericórdia. Isso é maravilhoso. E é assim que nós devemos viver. Há um servo de Deus, chamado William Gurnall, que disse o seguinte: quando as pessoas não se importam com o que Deus lhes fala em sua palavra, Deus tão pouco se importa com o que lhe dizem em oração. E, de fato, é isso que a palavra de Deus nos diz. O Salmo 66, versículo 18, diz assim: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Se eu orar pedindo misericórdia a Deus por causa dos pecados, dos meus pecados,
mas não puder perdoar aos meus irmãos, que muitas vezes me ofendem, não podemos confiar que a nossa oração será ouvida e a nossa oração não será respondida. Essa é a grande verdade. Então nós devemos ouvir aquilo que Deus nos diz em sua palavra e viver de acordo com aquilo que nós já alcançamos, como diz o apóstolo Paulo. O cristão é alguém que tem fome e sede de justiça. E ao mesmo tempo também é alguém que quer e estar disposto a evidenciar misericórdia. Que a nossa vida possa refletir estas verdades tão profundas que Jesus nos traz nas bem-aventuranças. E que nós sejamos humildes, como aqueles que choram diante de Deus por causa do seu pecado, que são mansos, que têm fome e sede de justiça e que exercem misericórdia. Na próxima semana nós vamos dar continuidade, vamos falar mais das bem-aventuranças. Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos assim, para a honra e glória do seu nome. Amém? Então vamos ter mais uma palavra de oração. Vou pedir para que a nossa irmã Cornélia nos dirija a Deus em oração, dona Cornélia. Grandioso e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado, Deus, por esta reunião que está sendo realizada, em que, Senhor, é falado a tua palavra e é explicada, Senhor, através do teu servo. Senhor, meu Deus, nesse instante, peço que o Senhor abençoe cada um que está presente, Senhor, e nos abençoe, nos guarde, nos livre, Senhor, de todo mal. E nesse instante, Pai querido, quero ainda fazer um pedido ao Senhor, que esteja, Senhor meu Deus, trazendo de volta, Senhor, para a igreja, aqueles, ó Deus, que se afastaram, já vieram na nossa igreja, fizeram parte da nossa igreja, como o Isaac, os filhos da Regina, o filho do Adilson, Senhor, e outros, o filho da Miriam, que está, Senhor, também está ausente da igreja, ó Pai querido, que o Espírito Santo toque no coração deles, para que eles retornem, Senhor, para a igreja. Os filhos da Cida Moraes também, seus netos, ó Senhor, tenha misericórdia desses teus filhos que estão afastados, e traz, ó Pai querido, de volta. Senhor nosso Deus, quero agradecer nesse momento e pedir ao Senhor que nos dê uma boa noite de descanso, abençoando também o pastor, Senhor, que nos trouxe essa mensagem, ó Pai, e abençoando cada um dos irmãos, aqueles que estão precisando de Ti, Senhor, como o pastor Rui, o Rubens, também que passou por uma cirurgia difícil, Deus, assiste ele, Senhor, no leito da enfermidade. Queremos agradecer mais uma vez pela Janaína, que já está melhor, e pedimos também, Pai, pela mãe dela. Tede misericórdia, Senhor, daquela senhora. Tede piedade, Senhor, ó Pai, e faz algo na vida dela, de acordo com tua vontade, Senhor, mas tira ela, Pai querido, deste sofrimento que ela vive já há quase 3 anos. É o que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, que vive e reina eternamente, com perdão dos meus pecados. Amém. 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 Deus abençoe ricamente a vida de cada um de nós e que nós possamos viver de acordo com aquilo que Deus tem nos ensinado em sua palavra.